E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e algumas matérias. Eu não vou falar para você quantas matérias são hoje, porque pode ser que entre, pode ser que não entre. Então, eu só vou trazer as duas primeiras, tá? Até porque são bem compridinhas. E se der, eu entro com as outras, tá? Então, a primeira matéria que é? O estado, com o caso de Toyama, ele está oferecendo casas a Hyakuen. Sim, ele está dando casa a Hyakuen. Japonês é lorota? Não, não é lorota, tá? Tanto que tem um site chamado Akia Bank, que você tem que entrar por esse site do Akia Bank, tá? Para você pesquisar isso. O site existe? O site existe, tá? Eu pesquisei a fundo? Não, mas eu vou te mostrar o site no final do vídeo, tá? Não agora. E a segunda matéria é falando sobre as empresas zumbis no Japão que estão perigando, como é que se diz, ir à falência. É aquele problema do crédito que eu havia explicado ontem. Você vê, coincidentemente, ontem eu tinha feito uma explanação no vídeo anterior sobre crédito e o problema da taxa de juros que ia matar muitas empresas. Pois é, saiu essa matéria coincidentemente, tá? Então eu vou trazer essa matéria também. Essas duas matérias, a segunda matéria é até mais compridinha, tá? Por isso que eu não vou elencar as outras duas matérias que está ali engatilhado. E o site do Akia Bank. Mas se você quiser ver, não digo o funcionamento do site, tá? Mas eu vou te mostrar o layout, o endereço do site para quem se interessar sobre o Akia Bank, porque ele tem no Japão inteiro, tá? O Akia Bank. Então são casas baratas no Japão inteiro. Japonês, mas vai ter casa de Hyakuen no Japão inteiro? Não. Esse programa do Hyakuen Akia Bank é para essa cidade de Toyama, do estado de Toyama, tá? Mas para os outros estados vão ter casas baratas também. Claro que não é esse valor. Então, para você que pretende comprar uma casa ou comprar um terreno com valor bacana, pô, vale a pena pra caramba, tá? Dependendo da situação, vale muito a pena, principalmente se você conseguir encontrar ainda para aquelas regiões que estão montando as fábricas de semicondutores aqui no Japão. Que em Hokkaido vai ter, em Kumamoto vai ter, eu não lembro se é Niigata que vai ter outra. É para aquela região ali, tá? Então, como é que se diz? Consegue, dependendo da situação, pegar barganhas para fazer investimento. Então, esse tipo de coisa é bacana nesse ponto, pô, pra caramba, tá? Quem tiver uma grana aí sobrando, quiser investir para fazer um dinheiro, render um dinheiro, pô, é muito válido, tá? Aí é questão de empreendedorismo. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Então, vou começar por essa, como é que se fala assim? Por essa informação essa matéria do site de Yoso, tá? Da cidade de Yoso, do estado de Toyama, que eles estão dando casas a Hyakuen, dando assim, né? Eles estão oferecendo para poder eliminar aquelas casas, como é que fala assim, que estão ficando numa situação bem ruim, tá? Que nisso aí a cidade não consegue arrecadar imposto, a casa só fica lá deteriorando, correndo risco de cair, alguma outra coisa assim. É tenso pra caramba, mas vamos lá. Estado de Toyama, cidade de Yoso, né? Uma mulher na faixa dos 40 anos ficou agradavelmente satisfeita após visitar uma casa à venda. A estrutura de madeira, né, que foi construída há cerca de 60 anos, possui 5 quartos e fica numa área urbana beira-mar. O preço pedido era equivalente ao custo de um doce. Aí abre-se aspas, né? No caso, a fala da mulher. É uma casa bonita, o que é maravilhoso sobre ela que está sendo vendida por Hyakuyen, né? O que dá a bagatela de 70 centavos de dólar. Olha só. Disse ela. Nossa família adora pescar, então ela também tem uma localização conveniente. A propriedade ficou disponível por meio do programa Hyakuyen Akia Bank, tá? Do governo da cidade de Yoso, que foi iniciado nesse ano fiscal para incentivar as vendas das casas abandonadas Akia, fixando seu preço em Hyakuyen, caso 100 ienes. Tá? Esse 100 é de 100, né? Não é de 1000. Tá? É difícil a gente falar para o português
português e japonês que dá essa diferença, né? O sen do sen. Mas, então, se você quer ver essas casas, entra no site do Akia Bank. Tá? Não, dependendo, não adianta ir na prefeitura, nem nada. Entra no site do Akia Bank, que você vai ver. No final do vídeo eu vou te mostrar o site lá. Então, ele tem o site assim, pelo que eu vi, um pouco que eu vi rapidamente, ele tem no Japão inteiro, né? No caso assim, casas. Então você vai ter que fazer pesquisa da outra região, o que você quer. A princípio pode ser bacana, pode ser bacana pra caramba. Só toma cuidado, tá, com pegadinhas. Tá? Por que eu falo pegadinhas? Dependendo, você vai ter que tirar um financiamento para você poder fazer um reparo ou fazer alguma outra coisa assim. Ou mesmo para fazer a demolição para construir uma nova. E nesse meio inteirinho, tá? Dependendo do contrato, pode ser que haja algumas pegadinhas. Então só toma cuidado nisso. Porque a parte financeira sempre tem aquelas entrelinhas, tem letras miúdas e etc. Faça muita, como é que faz assim, suas contas, tá? De rendimento que eu falo dos seus ganhos em relação à prestação que dá para você pagar por mês sem se afogar, sem ter que no futuro ter que tirar um empréstimo para fazer uma alavancagem, alguma outra coisa assim, porque isso dá problema, tá? Porque você vê que muito brasileiro, ele perde casa, ele dá entrada, ele consegue comprar casa, só que ele não entende que enquanto ele não quitar a casa não é dele, é a casa do banco. Aí chega no final, começa a pagar, ele vê que não tá dando conta, ele tem que vender a casa, mas ainda fica com a dívida. Antes não tivesse feito a dívida, tivesse ficado de aluguel, que era muito mais fácil e sem dívidas. Aí agora ainda vai ter a dívida. Então é complicado? É muito. Por isso que eu falo para você, toma muito cuidado, toma muita atenção, tá? Em fazer cada passo. Continuando aqui. A propriedade ficou disponível por meio do programa Hyakuyen, Akia Bank, do governo da cidade de Uso, que foi iniciado nesse ano fiscal para incentivar a venda das casas abandonadas, Akia fixando o seu preço em Hyakuyen. O município vem solicitando aos moradores que registrem informações sobre casas vagas no sistema Akia e divulguem a lista. Foi introduzido o programa de Hyakuyen como mais um passo para reduzir o número de casas vazias e revigorar a comunidade, atraindo mais pessoas para lá. Aqui são considerados sem valor, se caírem em desuso ou sofreram outros danos sérios, caso danos estruturais, etc. O programa coloca essas casas aqui no mercado quando elas ainda estão em condições razoavelmente boas. Esse razoavelmente boa você tem que ir lá para ver, tá? Porque tem casas assim que nós situações bem precárias, tá? Que eles consideram boas. Então é aquela velha história. O que é bom para mim pode não ser bom para você, só que eu considero bom para mim, tá? Então essa ideia do, como é que se diz? O que é bom para mim é bom para você, então esse é bom, é muito relativo, tá? Então realmente tem que se tomar um cuidado com isso. As casas vagas elegíveis para o programa são aquelas que podem se tornar... Olha só essa frase aqui. As casas vagas elegíveis para o programa são aquelas que podem se tornar habitáveis após uma reforma e vendidas, né, cerca de um mês. Então você vê que são casas que estão numa situação bem feia. Você vê que são casas que podem se tornar habitáveis após a reforma. Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado. Por isso que a interpretação de texto é muito, como é que você é muito importante. E com isso, as pessoas acham que vão, como é que fala assim, avançando na lua achando que é queijo, e pode dar um passo maior que a perna e se lascar. Por isso que eu trago isso aqui como oportunidade, mas também faço aquelas ressalvas. Tome cuidado com a sua vida financeira. Não quero ninguém entrando em endividamento por minha causa, tá? Porque eu trago certas dicas aqui e as pessoas acabam dando passos maior que a perna, né? Isso não é bom, tá? Os compradores devem se mudar para a casa com
com pelo menos outro ocupante, no caso, pelo menos 2 pessoas, pretender morar por lá por um longo tempo e atender outras condições. Os proprietários das casas aqui recebem ajuda da cidade para se desfazer da propriedade não utilizada, que ainda exigem custos de manutenção e outras despesas. Então você vê que a cidade ela ajuda, no caso se tiver que fazer uma manutenção, fazer um reparo, fazer uma reforma, ou mesmo, dependendo da situação, demolição para reconstrução. Tá? Quando as autoridades municipais anunciaram a primeira propriedade em agosto, 3 grupos de potenciais compradores apareceram em Ioso e da região de Kansai. A mulher soube da propriedade beira-mar por meio de um colega. Ela e o marido moram em um apartamento alugado na cidade com seus 2 filhos. Só vou dar uma dica aqui também antes que eu esqueça. Às vezes você vai comprar uma casa, você vê anúncio de uma casa, eles falam assim que eles têm algum problema psicológico ali, né? Algum fator psicológico na casa. O que é? Casas que grande provavelmente morreram pessoas ali dentro. Aí fica aquele estigma, né? Morrer alguém ali dentro, até aquela ideia da, como é que fala assim, casas assombradas e etc. Então isso cai o valor da casa. Tá? Então só toma cuidado com isso também. Dependendo a casa que você vai comprar ali, pode ser que você olhe assim, tem algum problema nessa casa? Tem um problema de fator psicológico. Agora você já sabe, tá? Morreu gente naquela casa. Mas vamos lá. A mulher soube da propriedade beira-mar por meio de um colega. Ela e o marido moram em um apartamento alugado na cidade com seus 2 filhos. A propriedade pertence a um homem na faixa dos 80 anos que morou na casa até cerca de 20 anos atrás, antes de alugá-la. Ele pensou em demolir a casa depois que os inquilinos se mudaram em outono do ano passado, mas assim que soube do programa do Hyakuyen, né, ele entrou com um requerimento. É melhor ele vender assim do que ele ter que pagar, como é que fala assim, para fazer demolição, porque vai ser, como é que vai ser, uma pancada, né? Só para vocês terem ideia, mais ou menos, aquele problema que teve lá em Noto, né, teve o terremoto, e depois teve essas chuvas aí, o que rebentou de casa, como é que se fala assim, não foi, como é que se fala assim, não foi poucas, foram mais de 1000 casas assim nessa brincadeira. E as demolições dessas casas no total vão gerar quase, tá nos milhões, tá? Na casa dos milhões, quase dependendo da situação ali, gerando para bilhões. Então você vê que sai caro, tá, a coisa. Então tem que se tomar cuidado pra caramba, tá? Por isso que muita gente às vezes prefere dar, igual no caso desse senhor, dar essa casa assim, do que ter que arcar com os custos. Porque dependendo da demolição da casa, só para vocês terem ideia, dependendo da demolição da casa, é mais de 10 milhões para você derrubar uma casa aqui no Japão. Tá? Então você vê que não sai barato. Tanto que o governo, quando começou a fazer as estimativas lá de Noto, ele teve que acionar uma cláusula como é que fala assim, na lei, para poder pegar, como é que fala assim, um recurso de forma, como é que eles falam, urgente, para poder usar nas demolições. Então tá uma confusão danada, tanto que até hoje aquela ideia da demolição lá tá rolando ainda, e esse troço vai demorar pra caramba ainda, por quê? Por causa dessa parte burocrática financeira que sai muito caro. Mas voltando aqui, criei meus filhos aqui, então me sinto uma pontada de tristeza se tiver que derrubar a casa, disse o proprietário. Se houver pessoas que fiquem felizes em usá-la, adoraria oferecer por mesmo que seja por Hyakuyen. A cidade também está inspirada no programa Zero Yen Akiabank, introduzido pelo escritório da cidade de Kamiichi. Esse da cidade de Kamiichi eu trouxe também, tá? Aqui no canal. No estado de Toyama, para negociar as casas vagas gratuitamente. Então você vê que não já é como é que fala assim, outra cidade que está anunciando também. Entretanto, os funcionários da cidade de Ioso decidiram vender a cada propriedade da cidade de Akiya, no caso assim, as casas de
as casaquias, desculpa, por Hyakuyen. Corretores imobiliários estão proibidos de negociar propriedades gratuitamente e sem taxa de Hyakuyen, eles poderiam ser excluídos da transação do programa. Desculpa, que a garganta do bicho está pegando. As autoridades disseram que esperam esclarecer as preocupações e as dúvidas dos compradores e vendedores, fazendo com que os agentes mobiliários profissionais expliquem as questões importantes sobre as propriedades. Então já dá para você ter uma ideia. Se você quiser comprar uma casa dessa, você vai ter que entrar em contato pelo site. No site ele vai te intermediar ali com algum corretor para ele te explicar. Então se você não sabe Nihongo, já sabe, né? Contratar um Tsuyaku ou estudar Nihongo. Autoridades e agentes da cidade podem organizar visitas às propriedades e os proprietários podem selecionar os compradores após reuniões com os candidatos. Então você vê que o dono da casa, o dono do imóvel é que vai decidir quem que vai ficar com o imóvel, se tiver mais de um interessado ali. Isso aqui é interessante, ó, a partir daqui. A cidade fornece até 200 mil ienes em subsídio ao proprietário como taxa de corretagem para o corretor imobiliário e até 100 mil ienes para alienar o imóvel doméstico. O comprador recebe 500 mil ienes em subsídios para registrar a casa e realizar outros procedimentos e até 700 mil ienes para reformar a casa. Então você vê que a cidade ele custeia a parte de transação e ela te dá uma grana ali, tá, para você, né, dar o início numa reforma. Claro que dependendo da casa, do tipo de reforma, 700 mil é só o início, tá? Porque você vai gastar alguns milhões ali, dependendo. Mas ainda assim, dependendo da situação, sai muito mais barato do que se você comprar uma casa já usada. Comprar uma casa já usada assim, em melhor estado, que sai, dependendo, 7 milhões, 5 milhões. Dependendo da reforma, já com essa ajuda do governo ali, pode sair que dependendo que 1 milhão e alguma coisa, 2 milhões. Tá? Então sai bem mais barato, dependendo em conta, né? Queremos servir como uma ponte entre os proprietários que querem fazer o uso das queridas casas e aqueles que querem viver em uso, tá? Disse um funcionário da divisão de planejamento urbano do governo da cidade. Então você vê que eu estou trazendo mais uma matéria, né, de casas que os governos estaduais estão dando as casas, né, porque é a conta data, tá? E eles ainda custeiam certas coisas, mas aquela velha história. Depois disso, você tem uma série de deveres. Tá? Quais são essas séries de deveres? Eles não falaram aqui. Você precisa morar aqui tanto tempo, ou você tem que fazer aqui não sei o que tanto tempo. Eles não falaram aqui. Mas grande provavelmente deve ter alguma cláusula, porque nenhuma cidade vai dar. Você vê, o comprador recebe 500 mil ienes em subsídio para registrar a casa. Então 500 mil ienes só para fazer registro da casa. E até 700 mil ienes para reforma. Então você vê que nessa brincadeira toda, ele já recebeu 1 milhão e 200 aí. Né? Só para fazer isso. Fora o que o governo ainda vai pagar de corretagem para imobiliária e etc. Que eu não falo. A cidade fornece 200 mil ienes em subsídios ao proprietário como taxa de corretagem. E para o corretor até 100 mil ienes. Então aquele corretor que for lá, como é que se fala, o corretor do site do Akia, que for lá fazer a transação com você lá e você fechar o negócio, ele vai ganhar 100 mil ienes. Então você vê que corretagem no Japão dá dinheiro, né? E o dono da casa que colocou ali no programa vai ganhar 200 mil. Então você vê que nesse ponto todo mundo ganha, só que existe como é que fala assim? As entrelinhas dos contratos, tá? Então só tome cuidado nessa parte. Se você não, repito, se você não entender japonês, contrate um Tsuyaku para ele ler o contrato para você. Vai sair caro? Vai sair caro, porque você vai ter que ler um contrato, tá?
para você saber as entrelinhas da situação. Porque dependendo, muita coisa não é falado. Então você tem que ler, tem que ler, porque o contrato é para isso. Para mostrar os seus direitos e seus deveres. Se você fizer alguma coisa, fizer xixi fora do pinico, vai receber sanções. E é nisso que muita gente não lê os contratos e quando acontece um monte de nhaca. Aí depois vai nos Facebook da vida a reclamar. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você vê em relação a empreiteiras. Claro que tem empreiteira mau caráter, que mesmo com contrato ela faz xixi fora do pinico. Mas tem como é que se fala assim? Pessoas que elas vão lá, elas assinam o contrato. Então o contrato fala assim, ó, você não pode sair antes de prestar um aviso de 30 dias. Só um exemplo. A pessoa tomou cubi assim, ela recebeu o aviso de inibição dela, ela para naquele momento, ela não vai mais. Ela está quebrando uma cláusula que ela tem que cumprir os 30 dias. Só que ela não cumpre, ela sai de uma vez. Aí depois que a empreiteira não paga o último salário, ela reclama. Mas está lá no contrato. E houve quebra de contrato. Então por isso que eu falo para as pessoas, tem que tomar cuidado. Da mesma forma que as pessoas que estão vindo financiadas do Brasil para o Japão, peça contrato. De preferência, contratos registrados em cartório. Por quê? Ali vai estar tudo documentado, porque se acontecer alguma coisa e você tiver que meter no pau, tá lá, tá aqui, tá documentado. Tenho provas. Não é aquela coisa de boca. E eu falando esse tipo de coisa, eu acabo criando um monte de inimigo. Por quê? Eu acabo ensinando as pessoas a se proteger. E nisso muita gente não gosta. E eu acabo, como é que se fala, sempre recebendo mensagens desagradáveis. Mas é mais ou menos por aí. Então tome cuidado. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, quer trocar de emprego? Entre nos grupos, pergunte, ó, como é que é emprego em tal lugar, como é que é a cidade em tal local, como é que é a coisa em tal local, porque depois que você assinou o contrato, você se lascou. Você não tem muito o que fazer, tá? E nisso você só vai, se você não gostou de tudo ali, no geral, o que vai acontecer? Você vai ficar só com o ônus. Os bônus vão ficar para os outros, mas você vai marcar alguns ônus. Porque você vai ter aquele cansaço psicológico. Você vai, puta, vou ter que ir lá naquele trabalho de novo, outro trabalho nojento que não sei o que. Tem a parte financeira que você entrou ali. Ah, quanto tempo vai para me poder receber um salário inteiro? Ah, entrei no metade do mês. Então eu tenho que trabalhar metade desse mês, mais um mês inteiro, para receber um salário inteiro no outro mês. Então já são um mês e meio. Então eu vou ter que ficar um mês e meio preso nesse suplício. Um mês e meio. Tá? Então, você já sabe. Aí dependendo, tem que ver no contrato também, que tempo de casa, etc. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Então tome esses pequenos cuidados. São coisas bobas, mas as pessoas não dão valor. E nisso se lascam. Tá? Então eu vou terminando aqui. Aí relembrando, o site do Aqui a Bank eu vou mostrar no final do vídeo. Tá? Vamos lá. Aí tem a próxima matéria que é falando sobre as empresas zumbis. Tá? O que são essas empresas zumbis? São aquelas empresas que o governo ele considera que não dá lucro. Tá? Só que tem um porém. Só que essas empresas, por mais que ela não dê lucro, elas geram empregos. Tá? Por gerar emprego, então acaba girando um pouco a roda da economia. Só que nessa brincadeira toda, o governo ele não quer saber se está gerando emprego ou não. Ele quer saber se está dando lucro. Porque se ele está dando lucro, a empresa não vai ficar tirando empréstimos. Aí é aquele problema do crédito. Aquilo que eu falei, que muita gente acha que dinheiro é aquele papel moeda. Sim, é aquele papel moeda. Só que o dinheiro em si, ele é crédito. Ele é intangível. O papel é só a manifestação física do que seria o crédito. Então, sem crédito no mercado, as empresas quebram. E nisso, empresas quebrando, o que acontece? Detona toda uma economia de um país. E é isso que eu vou trazer para você agora. Tá?
que coincidentemente saiu, tá? Essa matéria aqui, já batendo com o que eu já tinha explanado ontem no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, a explanação que eu fiz ali, eu sugiro que dê uma olhada, que vai calhar muito com o que eu vou falar aqui agora. Após 3 décadas de política monetária ultra flexível, até mesmo os pequenos aumentos nas taxas de juros do Banco do Japão estão prestes a alimentar um aumento no número de empresas zumbis que podem ser levadas à insolvência. As falências superaram os 5.000 casos pela primeira vez em uma década entre abril e setembro. Você viu que 5.000 casos entre abril e setembro. Você viu que não é pouco. Mostrou um relatório da Tokyo Shoko Research no início desse mês. Essas 5.095 empresas coletivamente respondem por quase 1,38 trilhão de ienes em dívidas, tá? O que dá a bagatela de 9,2 bilhões de dólares. Tá? Com a maior fatia vindo do setor de serviço. Por quê? É aquela velha história. As empresas elas não estavam conseguindo mensurar o valor do seu produto. Por quê? A inflação direto. A inflação subindo. Então, com a inflação subindo direto, esse mês estava X. Aí o produto que ele usa como serviço ali já aumentou o preço. Então ele teria que aumentar o preço de novo. Só que se ele aumentasse o preço, ele correria o risco de ficar sem clientes. Então ele tenta absorver aquele aumento, diminuindo sua margem de lucro. Só que diminuindo margem de lucro operacional, quando vai jogar para o lucro real, é muito menor. Então, dependendo, a empresa ali, ela trabalha com margem de lucro quase zero. Então, dependendo do patrão, praticamente quase não tem salário. O salário do patrão que quer o lucro. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. E muita gente não entende isso. E começa a falar que não, o empreendedor, no caso o empresário, ele é o vilão da história, que não sei o que e tal. Mas são eles que geram, os empregos. Igual esse pessoal que fala muito de socialismo. Por que eles não pegam as casas que ele tem, pegam as pessoas da rua e socializam a casa que ele tem? Então minha casa aqui tem 3 quartos, então eu posso colocar 9 pessoas, colocando 3 pessoas dentro de cada quarto. Eu vou socializar minha casa. Por que as pessoas que têm casas, que reclamam de socialismo, que pregam muito socialismo, por que não fazem o socialismo com a casa dele? Eu vou emprestar meu carro, eu vou socializar meu carro, eu vou socializar a conta bancária que eu tenho. Então você vê o tamanho da hipocrisia que é o tal do socialismo, em taxar o capitalista, em taxar o empresário. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas é a realidade, deixa de hipocrisia, né? Então você vê que esse aqui é um grande problema, né? E está se gerando esse tipo de problema, aqui no Japão cada vez mais. É esse tipo de coisa que eu venho alertando, que a economia está uma porcaria e etc. Porque o governo japonês, do final do Suga, pegando o Kishida inteiro, e o Ishiba também está seguindo a mesma linha, estão trazendo estratégias de mercado que está dando ruim. Quando o Ishiba entrou, quando ele mostrou o prospecto do governo dele, juntamente com o Boji, eu avisei. O governo ele não vai mais segurar a taxa do dólar. Eu havia avisado, o governo vai deixar subir esse troço. E dito e feito. A taxa do dólar no Japão chegou a 153. E o governo não está segurando. E aí? Porque, dependendo da situação, ele quer trazer investidor para o Japão, de novo. Só que se ele aumentar a taxa de juros, começa a dar problema com os pequenos. Aí nisso vira aquele cabo de guerra, só que aquela velha história, a corda arrebenta sempre para o menor, sempre para o mais fraco.
E nisso tá virando um fuzuê que vocês não fazem ideia, tá? Essa parte econômica. Então, dependendo da situação, vai melhorar? Não tá com cara, tá? Muito pelo contrário, tá com cara que a coisa vai degringolar de novo. Na situação que tá indo, para chegar o dólar a 160 de novo, é questão de dias só. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo para você, não deixe a sua vida financeira na mão do governo. Pelo amor de Deus, não tente viver de chacai roquém. Monte algum negócio para você, ou comece a investir como é que se fala? Em ações, títulos, ou comece a estudar pra caramba, para você ter um belo de um currículo, para você ganhar muito bem, para você fazer uma bela de uma poupança, porque caso contrário, tu vai se lascar. Tá? Continuando aqui. Definidas como empresas que lutam para pagar os juros das dívidas somente com o lucro operacional, aquilo que eu falei, o lucro operacional é diferente do lucro final. Tá? As empresas zumbis sobreviveram por anos no Japão graças às baixas taxas e o apoio do governo. Incapazes de investir ou contratar, elas estão sufocando o surgimento de novas empresas e impedindo a mobilidade dos empregos. Diz o cara aqui, eu acho que não. Tá? Limpá-las pode não ser algo tão ruim e abrir caminho para empresas novas, mais saudáveis, de acordo com Nicholas Smith, estrategista da CLSA Securities Japan. Nenhum deles fará falta, disse Smith. Vai fazer falta. Vai fazer falta porque cada empresa que quebra é mais gente desempregada e é menos pagador de imposto. Seja a empresa e seja a pessoa ali. Então você vê que tem economistas que, como é que se diz, são tensos, tá? Olha, nenhum deles fará falta, disse Smith. Chegamos a uma situação em que não estamos preocupados com o desemprego no Japão. Você viu o que ele está falando, né? Na verdade, o que mais preocupa é uma grave escassez de mão de obra. Vocês entenderam? O desemprego não importa, mas a falta de mão de obra importa. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a escassez de mão de obra, as pessoas têm que se sujeitar àquilo que as pessoas querem pagar. Então, se uma empresa grande está canibalizando as pequenas, porque a empresa grande consegue pagar muito e as empresas pequenas não conseguem pagar muito, não importa. Importa o quê? Se está faltando gente para essa empresa aqui. Para grande, para as pequenas não importa. Então você vê que é tenso pra caramba o negócio? Então você vê que tem que tomar cuidado com o que falam por aí. E eu acho esse tipo de fala um absurdo. Porque se ele quer crescer, quer que o Japão cresça, quer que o Japão se desenvolva, tem que gerar emprego. Tem que tirar cada vez mais pessoas da casa do desemprego. Para gerar com pessoas, porque pessoas com poder aquisitivo, nem que sejam pequenas, elas vão comprar. Pessoas comprando, elas vão gerar mais pedidos nas fábricas, as fábricas vão gerar mercadorias, e nisso, dependendo do giro de mercadoria, elas vão contratar mais pessoas. É um ciclo, como é que se diz? Como o japonês adora falar, um ciclo virtuoso, muito bacana, essa parte de geração de empregos. Então falar que essas empresas pequenas, chamar as empresas pequenas de zumbis, que não dá lucro e elas quebrando, não é importar para o Japão, muito pelo contrário. Na somatória final, porque quebra uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, na somatória final, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, pequenas que vão quebrando, no final vai dar um grande montante de desempregados. Por isso que eu falo para você, isso aqui é o caminho que o Japão está querendo, está seguindo daqui para frente. Por isso que eu já estou trazendo para você. Por quê? Para você ficar ciente do pensamento dos economistas japoneses, tá? Japoneses que eu falo assim, os economistas que estão aqui no Japão, que são muitos desses economistas que acabam aconselhando o governo, e o governo fazendo políticas burras para se lascar. Tá?
Olha só, continuando. Um aumento de 0,1 ponto percentual na taxa de referência poderia aumentar o número desses zumbis corporativos, que gastam maior parte dos seus lucros pagando dívidas de cerca de 565 mil para cerca de 632 mil. Isso se aumentar 0,1 ponto percentual. Então a dívida sobe de 565 mil para 632 mil, de acordo com o relatório divulgado no início desse ano pela empresa de pesquisa. Uma delas é a HIS, que é uma das maiores agências de viagens do país. A empresa, sediada em Tóquio, registrou 1,4 bilhão de lucro operacional no último ano fiscal, que termina em outubro, mas gastou 1,5 bilhão em despesas líquidas de juros. Então você vê, ela ganhou muito, você vê que ganhou na casa dos bilhões, mas ela gastou muito mais. Então você vê que o grande problema disso, o que é? É operacional. Tanto dependendo aqui, não falou se eles tiveram que tirar empréstimos, mais grande problema, mais grande chance sim, porque tem praticamente deu uma diferença, uma margem de diferença assim substancial. Então ele teve que tirar empréstimos daqui, de acordo com a matéria. Conhecida por seus pacotes turísticos de baixo custo, a HIS tem enfrentado dificuldades devido à escassez de viagens e saída do Japão pós-pandemia, em contraste à enxurrada de turistas que visitam o país. Isso se deve em parte ao iene fraco e outro legado das décadas de baixas taxas de juros. A HIS assumiu mais passivos após 2020 e agora detém 30 bilhões em dívidas, de acordo com os dados compilados pela Bloomberg. Para quem não sabe, passivos, na linguagem de economia, o economês, tá? Ativos a tudo aquilo que você ganha e passivos a tudo aquilo que você tem que pagar, tudo que escolhe de você. Tá? Então, você vai, como é que fala assim, colocando isso em mente, tá? Para você ir aprendendo já a educação financeira. A empresa não quis comentar. O termo empresa zumbi foi cunhado em 2008 por 3 professores, incluindo o professor Takeo Roshi da Universidade de Tóquio. Ele define um zumbi como uma empresa que não abordou as preocupações operacionais, mas evitou a falência graças a um suporte do governo ou credores. Aí é aquela velha história. Aí no caso a empresa deveria fazer uma reestruturação operacional, de corte de gastos bem pesada, já para ir sobrando mais dinheiro para ir fazendo pagamento de dívidas, né? Só que o que aconteceu? Veio a... como é que se fala? A inflação agora, e todos esses esforços que essas empresas pequenas estavam fazendo foi buraco abaixo. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem empresas que o administrador ele está ali, mas o administrador em si ele não tem aquele preparo de estratégia de visão a longo prazo. Até porque dependendo da situação financeira ou dependendo da forma que a economia está girando, aquilo vai gerando, como é que se fala para ele assim, desespero. Ele não sabe o que fazer. Porque tem muita gente que é muito conservador. E essas pessoas conservadoras, quando entram num ciclo de economia muito volátil, como está sendo agora, principalmente no Japão, que esse aumento na taxa de juros e aumento na taxa cambial, ela se perde todinha. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque às vezes a pessoa ela tem que fazer um contrato para comprar as coisas lá de fora. A gente sabe que o Japão é uma ilha, tá? Então parte de riqueza natural e muitas coisas tem que ser vindas de fora. Então ele depende da parte cambial. Então você vê que a parte cambial ele foi segura durante um certo tempo agora. Foi bacana, gerou uma certa estabilidade. Só que agora a coisa voltou a degringolar de novo. Tanto que já teve cotações, chegou a 153 ontem. Hoje eu não vi ainda como é que ficou, mas grande provavelmente no mínimo está 152. Então nisso você vê que essa diferença de ITM, isso para grandes montantes de compra, isso faz uma diferença danada. Porque não tem só a compra. Ele tem que pagar compra, logística,
e outras taxas, e outros impostos. Então você vê que essa diferença faz muita diferença no lucro final dele. Porque dependendo, ele vai ter que pegar toda essa diferença, jogar no bem ou no serviço dele ali, e jogar para o consumidor final. Mas como o consumidor final já está com a corda no pescoço, ele vai deixar de comprar ou usar aquele serviço. Então o que acontece? O dono dessa empresa, dessa microempresa ou dessa média empresa, pequena empresa, ele não pode passar ele não pode repassar esses aumentos para ele ter a margem de lucro dele. Então ele vai diminuindo cada vez mais a margem de lucro, e é nisso que está dando. Então é nisso que eles estão chamando de empresas zumbis. Só que para quem falava que o Japão não tinha inflação, vivia só de deflação há muito tempo, tem que apanhar na cara. Porque você viu que esse termo aqui, ele foi cunhado em 2008. Então desde 2008 eles já tinham noção de inflação no Japão. Então quem fala que não tinha inflação no Japão há muito tempo tem que apanhar na cara. Quando eu falava assim, a deflação era melhor para o Japão, porque foi a época que o Japão cresceu. Então você vê que aquela época que o Japão estava tentando segurar a deflação, estava segurando, a deflação estava segurando o Japão, era muito melhor do que está hoje. Porque aquela velha história, a inflação é melhor para o Japão. Aonde vocês estão vendo benefícios para o Japão? Eu não estou vendo. Na época que tinha a deflação, os benefícios eram muito grandes. A população vivia melhor. Você vê que mal se estava falando do governo nas mídias e etc. Agora é direto. Então você vê que é uma coisa boa? Não, não é. Tá? Mas é aquela velha história. Para economista, a inflação é boa. Mas para nós, pessoas reais, pessoas assim, não é. Tá? Mas vida que se segue. O Banco de Compensações Internacionais, por outro lado, define uma empresa como aquela que foi fundada há mais de 10 anos, que registrou um índice de abertura nos juros menos que 1 por mais de 3 anos. Uma das maiores falências desse ano foi a MSJ Asset Management, que detinha 641,3 bilhões de ienes quando foi liquidada pela Mitsubishi Heavy Industries após seu fracasso em entrar no mercado de aviões comerciais e outros domésticos, né? Outros comerciais domésticos. Então é aquilo que eu falo, que eu já havia falado. Por que como é que fala? Fazer investimentos no mercado de ações é perigoso e montar um negócio não é perigoso? Olha aqui o tamanho do prejuízo. 641,3 bilhões de ienes. E aí? Tá. Então, é aquela velha história. Tudo tem risco. Só que o risco ele é minimizado de acordo com pesquisas, de acordo com informações. Tanto que saiu uma matéria aqui, e eu não trouxe ela, tá? Que teve uma pessoa que era direto da Bolsa de Valores daqui do Japão, que ela passava informações privilegiadas, e nisso ele e a outra pessoa estavam ganhando dinheiro. Só que nisso o governo detectou esse tipo de coisa, esses enriquecimentos muito rápidos, por causa do raio do My Number. Por isso que eu falo, tome cuidado com o seu My Number. Tá? Por meio do My Number ali, foi detectado, e nisso o que aconteceu? Está havendo investigação e o cara foi preso. Por causa que usando informações privilegiadas de dentro da Bolsa de Valores daqui do Japão, para as pessoas comprarem ações para fazer enriquecimento com informações privilegiadas. Olha aí. Tá? Então tem certas coisas que nós temos que tomar cuidado pra caramba. Tá? Então você vê que nem tudo é aquilo que as pessoas pregam. Tá? Isso é perigoso, aquilo é perigoso. Não. Falta informação, falta conhecimento. É diferente. Outros incluem a empresa de reciclagem de plásticos Eco Research Institute, a fornecedora de dispositivos médicos Rokushin Medical e a Asahi Food Crate, que vendia alimentos pré-preparados. Então você vê que são todas as empresas que quebraram. Né? Além de bancos e seguros, todos os setores das regiões do Japão viram um aumento nas falências durante esses 6 meses. Você vê que não sou eu que estou falando.
À medida em que as taxas de juros aumentam e grandes indústrias como transporte, inteligência artificial e software vêm competindo agressivamente por player global, esses números devem continuar crescendo, sim, tanto que existe até a ideia já da bolha da inteligência artificial. Está tendo esse boom agora, mas logo logo as melhores inteligências artificiais vão começar a canibalizar as menores. Tá? Aí nisso aquela velha história. Então pequenas empresas que fizeram IPO, né? IPO o que é? Jogaram suas empresas no mercado de ações. É igual o Metrô ontem. O Metrô ontem ele fez um IPO. Tanto que eu fiz a recomendação de não comprar esse IPO do Metrô. Porque estava muito caro. Porque quando o Metrô fez a oferta inicial, estava em 1.200 ienes. Quando ele fez realmente essa abertura de capital, ficou em 1.630 ienes. 430 ienes mais caro do que a oferta inicial. Então quem comprar agora vai se lascar. Tá? Por isso que eu fiz a recomendação, não compre. Mas aí vai de cada um. Tá? Mesmo as maiores empresas do Japão não estão imunes às perspectivas de falência. A Panasonic Liquid Crystal Display liderou a lista de falências do país em 2023. A competição fez que o seu negócio de painéis de LCD mudar seu foco para os setores automotivo e industrial, mas as tensões comerciais entre Estados Unidos e China levaram a empresa controladora a fechar o negócio. Agora vocês conseguem entender por que eu falo. Porque o que acontece na China importa muito para o Japão. O que acontece nos Estados Unidos importa muito para o Japão. Então o que acontece nesses dois países vão fazer a economia do Japão levantar ou diminuir. Por isso que informações desses locais, para quem faz investimento, isso é primordial, principalmente aqui no Japão. Então leitura, principalmente leitura, não interna, mas leitura externa, faz muita diferença. Por isso que mercado de ações, como é que você diz? Eu falo que não é para amador, mas também não é uma coisa complicada. Se você for fazer tipo de aplicações mais tranquilas para carteiras previdenciárias, é tranquilo. Mas se você quer viver de trade, esse tipo de informação importa muito. Mas quem quer montar uma carteira previdenciária da forma que eu faço, esse tipo de informação importa, mas até um certo patamar. Só que no meu caso não importa tanto, porque eu não tenho investimentos aqui no Japão. Claro que importa sim, em relação a eu saber como é que está a economia, como um economista, como é que está a economia, o que eu posso fazer para me proteger junto com minha esposa, e o que eu posso fazer para dar dicas para vocês em relação à segurança, para vocês começarem a se proteger. Porque você vê que a coisa está ficando complicada pra caramba. Tá? A Panasonic Holdings decidiu liquidar os ativos da unidade e renunciar a liquidar ativos. O que é? Ela tinha ações no mercado, etc. Tá? Que estavam ali girando. A renunciar a 583,6 bilhões de ienes que devia em empréstimos a outras suas subsidiárias. A mudança de fabricante de eletrônicos em 2021 para adotar a estrutura de holding company buscou melhorar a responsabilidade e lucratividade de cada divisão. Em maio, o CEO Yuki Kusumi disse que buscará melhorar as unidades de baixo desempenho, encontrando seu melhor proprietário. Então você vê que eles vão vender. Eles vão vender as fatias. Né? Por quê? Para eles tirarem do rabo deles, porque não tem outro jargão para falar, esse problema. Tá? Empresas endividadas no Japão estão crescendo rapidamente em número. Em algumas medidas até mais rápido do que em 1992, após o colapso da bolha de preços dos seus ativos. Empresas zumbis representaram 14% das empresas listadas do Japão, de acordo com a Tokyo Shoko Research. Então o que é? Tem 14% das empresas que estão nas bolsas de valores do Japão que estão endividadas. Por isso que eu falo, você não pode sair fazendo investimentos de qualquer maneira. Porque se você investe dinheiro, né,
numa empresa dessa dos 14%, se ela quebrar, você se lasca. Por isso que você tem que fazer um investimento de uma forma, como é que se diz? Consciente. Empresas zumbis estão concentradas nos setores do Japão onde a escassez de mão de obra é mais proeminente, ou seja, restaurantes, hotéis, transporte e turismo. As empresas improdutivas não conseguem manter o emprego ou competitividade e não conseguem comprar ou vender e certamente não conseguem gerar lucros, especialmente fora dos centros populacionais metropolitanos. Empresas em dificuldades persistentes dificultam o investimento. Mas décadas de crédito barato e esmolas generosas criaram uma geração de empresas improdutivas com balanços patrimoniais oscilantes. Durante a pandemia, o governo canalizou trilhões de ienes para esse tipo de negócio. Alguns especialistas acreditam que esses empréstimos sem juros, sem garantias, podem ter sido um grande catalisador para o recente pico de falências. Quando uma empresa pequena ou média vai à falência, seus funcionários estão soltos livres para encontrar um emprego em outro lugar, esperançosamente em uma empresa que seja mais lucrativa, produtiva e melhor em equilibrar suas contas. No mínimo, é um subproduto natural, não sendo intencional, dos aumentos das taxas no caso assim, do BOJ, que poderia ajudar a neutralizar uma escassez de mão de obra contínua à medida que a população do país envelhece e diminui. Então o que ele quer dizer com isso? Vamos quebrar empresas para pegar os bons funcionários das empresas que estão quebradas e jogar para as outras. Só que nisso, aquelas empresas que têm os funcionários medianos, eles vão ficar desempregados. É uma política inteligente? Não, é uma política totalmente burra. A economia do Japão está chegando a um ponto de virada e precisamos de uma mudança de mentalidade, disse Naoki Hattori, economista sênior do Mizuho Research and Technologies. Um aumento nas falências é inevitável. Então você viu o que ele está falando, não sou eu. Um aumento nas falências é inevitável, disse Hattori. Mas isso não significa que todas as empresas devem ser deixadas à própria sorte. Por isso que eu falo para você, não invista em varejistas. Canso de falar. Quer investir em empresa boa? Não invista em varejistas. Varejista é uma dessas. Não invista porque você vai perder dinheiro. Tá? O desafio é decidir quais empresas podem ser ajudadas e como. Ele acrescentou. Cada uma é uma operação única que precisa de uma abordagem personalizada e alguns especialistas argumentam que as instituições financeiras locais estão na melhor posição de fazê-los. O objetivo não é aumentar as falências, o objetivo é reduzir a dívida, disse o Mitsuhiro Harada, diretor de pesquisa do Tokyo Shoko Research. Em grande medida, trata-se de proteger o nosso modo de vida. É aquela velha história, quanto menos dívida o governo, as empresas têm, menos elas vão puxar dinheiro do governo, basicamente. Então você vê que a medida é proteger o governo quebrando as empresas. Então isso vai ser bom para o Japão? Não, porque vai diminuir o número de empregos e pessoas cada vez mais desempregadas no Japão. Isso é uma política inteligente? Não, política burra. Mas vida que se segue. Até agora não parece provável que o BOJ tenha pressa em aumentar as taxas de juros. Sim, o próprio Ueda falou isso. Embora o BOJ tenha mantido a política monetária em vigor no mês passado, Hattori espera que o BOJ aumente suas taxas de juros para até 0,5%. Se aumentar 0,5%, o traço vai ficar tenso. Tá? Seria o maior valor desde o início de 1990 e poderia empurrar muitas empresas ainda mais para umas dívidas cada vez maiores ou para a falência. É aquela bela história que eu falei para você. O problema da falta de crédito. Vai começar a gerar falta de crédito e nisso você já sabe o que vai dar. Problema. Tá? E problemas cada vez piores. Então eu vou ficando por aqui nessa matéria e para poder trazer o site do Akiabank, senão não vai dar tempo para poder trazer. Então, mas já dá para você ter uma ideia que o Japão não está legal. O número de falências, você vê que os próprios economistas estão falando que vai aumentar. Então, se você pretende, como é que se fala assim, ficar no Japão, comece a estudar Nihongo. Se você for fazer investimentos,
Dica que eu já te dou, corra de varejistas. Você vê que eles próprios falaram que a grande maioria aqui que está quebrando são varejistas. Mas você vê que empresas grandes quebraram. Igual, por exemplo, subsidiárias da Panasonic. Empresas que tentaram entrar no comércio de voos, né, com aquele recorde ali de 600 e tantos bilhões de ienes. Então tem que tomar cuidado muito. Então, pelo amor de Deus, tome cuidado com o seu dinheiro. Tá certo? Ó, e agora eu vou virar a câmera para você ver o site do Akiabank aqui. Tá? Deixa eu só ir fechando certas páginas aqui para poder liberar memória, porque meu computador tá manhaca. Como é que fala? Por isso que eu peço ajuda. Quem puder me ajudar a trocar o computador, me ajude, por favor, porque senão a coisa fica tensa. Você vê que eu falo que eu vou virar a câmera, não estou virando a câmera, por quê? Porque o site do Akiabank, ele não está abrindo. Então, como é que fala assim? Então eu vou deixar você ver, né? Meu rostinho bonito, enquanto essa miséria está fazendo aqui o load. Tá? Ô miséria, vamos lá? Um troço é tenso. Desculpa, gente, você vê que o troço é meio complicado. Para vocês verem que eu não estou mentindo, ó. Então você vê que tem, ó, aqui o endereço é esse aqui, ó, Akia Banks. Não sei se dá para vocês verem, acho que não dá, não tá dando. Tá? Mas tem aqui o Akia Banks aqui, tá? Você procura isso aqui por esse nome, Akia Banks. Aí tá falando cidade, vila, município. Então aqui ele tem um mapa do Japão basicamente, são as divisões, Hokkaido, Tohoku, Chuba onde que eu moro, tá? Região de Kanto, Kansai, só que tem, né, as outras aqui, você vê que tem o mapa, tem por regiões. Ó, você vê aqui, ó, casas recentemente listadas aqui. Em Aotsu, Gifu, ó, 2.800.000 essa casa aqui. Você vê que essa outra casa aqui, 2.500.000. Lá em Sua, em Nagano, né? 650.000. Mas é perigoso, ó, no pé da montanha. Então é perigoso se der como é que se fala assim? Um deslizamento. Você vê, ó, em Toyama, na Amerikawa. Eu já morei na Amerikawa ali, eu gostei pra caramba de morar lá. 300.000 ienes. Olha, ó, em Sado, em Niigata, 1 milhão. Aqui, ó, não tem nem preço, então é negociável. Qualquer valor que você der, né? Aqui tá falando China, aqui, mas é por causa do tradutor, tá? Tá vendo? Então, mas aí como é que se fala? Isso é negociável. Como é que se fala? Então você vai ter que. Então tem muita coisa aqui que dá para você fazer. Que aqui ele fala China aqui, mas aqui é Chugoku, tá? Região de Chugoku. Então já dá para você ter uma ideia que você faz a pesquisa, é que meu tempo de vídeo já está curto. Então dá para você procurar. Região Hokkaido, Tohoku, né, Kanto, né, Chubu. Você vê que Chubu também não tem muita região. Ó, Arte, onde tem uma boa quantidade de brasileiro. Aí tem as cidades, a Anjo, Tiril, Jita, Fuso, Kamagori, Handa, Ikinan, né? Então eu vou ficando por aqui, porque senão vai dar mais de 1 hora de vídeo. Tá? Eu quero encerrar com 1 hora de vídeo. Então já dá para você ter uma ideia que você consegue encontrar casas baratas. Trouxe para você, provei por A mais B, que o negócio existe. Basta você ir atrás, se você quiser. Tá certo? Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho, tá certo? E Maido!